agradecer a sua presença e já de cara fazer a pergunta que todo mundo está fazendo no mundo todo. Afinal de contas, criança tem que usar máscara? Pode usar máscara? Não pode usar máscara? Como é que funciona essa história? Olha só, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, estar aqui conversando contigo. Agradecer aí as meninas aí do marketing que articularam aí essa nossa conversa hoje. Eu sou médica, como você falou, sou pediatra e sou patologista clínica. Minha formação toda é na USP, né? Tenho mestrado e doutorado ali na USP também, em São Paulo. E hoje eu respondo como médica, eu sou médica, diretora médica do CEDIC CEDILAB e do ALTA em São Paulo. E assim, o que é? Pode, não pode? Deve ou não deve? Como é que essa história de máscara em criança? Então, até final de semana passada, estava todo mundo tranquilo, seguindo as recomendações da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eram: até 2 anos de idade, não se usa máscara. A partir dos 2 anos, dos 2 aos 5, se discute, avalia ali a condição psicomotora da criança. E a partir dos 5 anos, então, as crianças deveriam usar máscara. Essa era a recomendação. Aí veio, então, essa resolução, aí, esse artigo da Organização Mundial de Saúde. O que esse artigo diz? Na verdade, é um artigo muito simples e que fala o seguinte: crianças abaixo de 5 anos não devem usar máscara. Pelo simples fato de que, pela dificuldade que se tem de fazer essa criança se sentir confortável, de se sentir segura com a máscara. Porque uma criança de até 5 anos que coloque máscara, ela vai ficar o tempo inteiro botando a mão na frente da máscara, botando a mão no olho, botando a mão na boca, o que, por sua vez, pode levar a uma maior contaminação dessa criança, uma vez que a gente sabe que a transmissão existe aí exatamente por meio dessas gotículas. E aí a gente vai, pô, mas eu tô aqui para proteger, e de repente a criança tira a máscara toda hora, bota a máscara, coça o olho, coça a boca. Então, isso realmente, a dificuldade está nesse entendimento pela criança menor de 5 anos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, abaixo de 5 anos, não se usa máscara, não se deve usar máscara. Dos 6 aos 11 anos de idade, deve ser ponderado devem ser feitas algumas considerações. Então, que considerações seriam essas? Primeiro, qual é o nível da pandemia ali? Qual é o nível de transmissibilidade naquele lugar onde essa criança está convivendo? Segundo, qual é a habilidade cognitiva dessa criança de entender a importância da máscara, dela permanecer com a máscara? Terceiro, essa criança tem um contato com algum adulto, com alguém que tenha fator de risco, com algum idoso, algum imunodeprimido, que ela possa trazer o vírus para casa? Então, essas considerações aí devem ser feitas. E a partir dos 12 anos, então, toda criança usaria máscara igual adulto. Então, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, abaixo de 5 anos, não se usa. De 6 a 11 anos, se pondera com essas considerações. E acima dos 12 anos, todas usariam. Desde que respeitadas, é claro, uma vez que a gente tenha problema cognitivo, a criança tenha dificuldade de tirar a máscara, então a gente sempre deve estar alerta a isso. Se a criança tiver dificuldade de retirar a máscara, então uma criança com paralisia cerebral, uma criança com déficit cognitivo, com alguma deficiência que não consiga tirar a máscara, essa criança realmente ela é de risco, ela não deve usar máscara pelo risco de asfixia, pelo risco de não conseguir tirar a máscara numa eventualidade. Mas olha só, o que me chamou a atenção? Essa declaração do OMS usou como referência pesquisas feitas com vírus respiratório, tipo vírus da gripe. Que são vírus que a gente sabe que afetam mais as crianças do ponto de vista de causar doença. Né? Agora, os trabalhos que a gente tem recente, aliás, principalmente o trabalho feito na Coreia, que mostrou que crianças, primeiro, têm replicação viral tão importante quanto de adultos, ou até mesmo maior do que adultos internados em CTI. Né? Exatamente. Esse artigo de Harvard que saiu semana passada foi sensacional. Um desenho estatístico bem feito, né? Daquelas 192 crianças, e mostraram que mesmo crianças pequenas podem ter uma carga viral tão elevada quanto de um adulto internado numa CTI. Então, realmente, aquela coisa de que as crianças primeiro achavam que elas eram super spreaders, né? Já eram as espalhadoras e tal. Viram que não era, mas também não é insignificante de maneira nenhuma. As crianças são
fontes importantes de transmissão desse vírus, não tenha dúvida disso. Então aí você fala, pô, que estranho isso, né? A criança já está acostumada, uma mãe falou para mim, doutora, a minha filha tem 4 anos de idade, eu tenho uma máscara igual a dela, a gente desce para o playground lá do prédio. Como é que eu vou falar agora que não vou usar? Então depende, eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Eu acho que isso não deve ser, essa norma não deve ser generalizada, né? Aliás, toda generalização a gente realmente fica aí com uma certa cautela. Então, se a criança já tem um entendimento, se a criança acha bacana, se ela não fica tirando a máscara toda hora e correndo risco demais de se contaminar mais, eu acho que está perfeito. Continua usando, mantenha essa prática, porque realmente a gente sabe, para uma doença que a gente não tem tratamento, uma doença que a gente não tem uma vacina, sem sombra de dúvidas, a prevenção ainda é a melhor. E a prevenção com a proteção individual com a máscara é o grande carro-chefe aí dessa prevenção, né? E a gente está começando a ver, até eu chamei a atenção justamente porque me mandaram essa notícia que eu tinha passado batido no Globo de hoje, dessa criança que faleceu lá na USP. No Instituto da Criança. Se não me engano é USP de Ribeirão, eu acho, né? Nem é São Paulo. Não, São Paulo. São Paulo, capital. Então, quer dizer, existem outros casos de síndrome inflamatória sistêmica sendo estudados no Brasil, já tem mais de 140 casos descritos. No mundo, isso foi descrito primeiro em Nova York, depois em vários outros lugares. Uhum. E fora isso, quer dizer, o que chamou a atenção foi esse detalhe da necrópsia dessa criança, da lesão miocárdica, né? Isso foi um negócio assustador, porque meu ponto de vista, até falei no início, eu penso sempre, quando a gente discutiu muito em vários fóruns de gestão e grupos de WhatsApp que a gente faz, né? Tem uns 3.000 mais ou menos que a gente está inscrito, a minha fala é sempre a mesma. A gente tirou as crianças do campo. Criança e velhinha ficaram trancadas em casa. Então, a gente não sabe. Exatamente. Né? Não temos os dados. Concordo integralmente com você. Então, quando a pandemia começou, o que é que fizeram? Fecharam as escolas e as crianças foram para dentro de casa. Então, assim, se testou muito pouca criança. Se a gente vê as grandes séries, seja a série europeia, a série americana, chinesa, todas elas, as crianças não passam de 7% dos casos acometidos. E considera-se criança até os 19 anos de idade, tá? Que a gente considera aí tanto a fase de recém-nascido, lactente, a criança e o adolescente. Então, a gente, quando fala criança, a gente está se referindo até os 19 anos de idade. Esse artigo de Harvard da semana passada, ele considerou até os 22 anos de idade, tá? Então, assim, não existe aí uma definição, a Organização Mundial de Saúde considera até os 19, outros já levam em consideração até que tenha uma maturidade para responder como um adulto jovem. Então vai até os 25, porque antes disso não rola. Tem gente que vai chegar nos 60 e ainda vai ser uma criança. Bom, mas enfim, vamos voltar lá ao que interessa. Então desculpa. Não, é só isso, é por aí, porque já avisando, né? Agora, dia 28, vai sair uma revisão daquele trabalho da Coreia, que foi publicado pela Universidade de Harvard. Está anunciado para o dia 28. Ainda não foi divulgado, mas já saíram algumas coisas aí. Então, a gente vai ter novidades até o fim da semana para a galera já ficar de olho. Agora, eu acho que isso impacta todo mundo, porque a minha sensação o que está por trás disso é a decisão ou não de reabrir escola. No fundo da história toda, é isso que está rolando por trás de todo esse noticiário, é o que está na cabeça dos pais, na cabeça das próprias crianças, as mais velhas principalmente, né? E eu acho o seguinte, a minha tese continua a mesma. Eu não consigo ter dado científico para chegar numa conclusão. E se eu não tenho dado científico, por que não é melhor preparar logo o ano que vem, né? Vamos preparar um belo ano escolar para 21 e esquece 2020, gente. Esquece, vamos deletar 2020. Ele veio com vírus, né? Não dá para a gente realmente. Eu concordo com você, Luiz, que a gente está baseado aí, não tem nada muito concreto, está muito ainda tudo muito difícil da gente entender.
Então, quando a gente estava comentando, essas grandes séries todas mostram crianças muito pouco acometidas. Mas estão muito pouco acometidas porque fecharam as escolas, foi a primeira providência. Fecha essa escola, fecha a creche, criança vai para dentro de casa. E testa-se pouco criança. Então, poxa, será que é por isso que elas estão subnotificadas? Certamente, a gente tem aí um certo nível de subnotificação. E esses casos que você muito bem colocou, no final de março, foi descrita uma americana de 6 meses de idade com uma síndrome, parecia uma síndrome de Kawasaki, que depois, hoje, é chamada de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? O SIMP. E que depois o Reino Unido teve 3 crianças, e assim, hoje já tem mais de 140 casos descritos, e esse caso aqui no Brasil foi um caso intrigante. Era uma menina, uma moça, né, de 11 anos de idade, uma menina de 11 anos, sem doença nenhuma, não tinha tido história de ter tido Covid, de ter tido sintomas respiratórios, e ela entrou no Instituto da Criança muito grave. Ela não chegou a ficar 18 horas, e ela morreu de um choque cardiogênico, ou seja, coração, a bomba falhou. E na necrópsia, né, o professor Paulo Saldiva fez no sábado à tarde, inclusive, essa necrópsia. Eu sei porque a professora Magda, eu estava em contato com ela, discutindo esses casos e tal, e a professora Magda é uma das professoras titulares lá do Instituto da Criança. E o miocárdio tomado de Covid. Então, assim, ela morreu de choque cardiogênico. Então, mostrando que essa doença é uma doença que a gente ainda tem muito a aprender. Essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela equivale, entre aspas, isso parece, né? A gente fala, parece porque hoje o que a gente está conversando aqui pode ser que daqui a uma semana não seja bem assim. Mas essa síndrome parece ter correlação com a fase 3 dos adultos, que é aquela fase hiperinflamatória. Então, assim, aquela tempestade de citocinas que o adulto tem, que a criança, teoricamente, não tem, porque ela não tem um sistema imune tão desenvolvido, teria aí algumas estratégias, aí, algumas razões para explicar por que a criança não teria essa fase, mas aí algumas crianças começaram a apresentar essa síndrome inflamatória multissistêmica, que parece se equivaler aí a essa síndrome, a essa resposta, essa fase 3 aí dos pacientes que têm que ir para uma UTI. Uma pergunta que me ocorreu aqui é o seguinte: minha origem é emergência e terapia intensiva de adulto. E eu já tenho um certo tempo, né? Então eu peguei uma época que tinha muita meningite. E a gente recebia aqueles casos de meningococcemia e via o paciente, perdeu o paciente em 12 horas na frente da gente. E aquele negócio, todo mundo acabava tendo que tomar remédio antibiótico depois. Porque, profilaxia, né? Profilaxia, ficava todo mundo fazendo xixi colorido uma semana em casa por causa disso. Então, da rifampicina, a rifampicina deixa o xixi laranja, sai manchando tudo. Uma dor de barriga danada, muita gente não fazendo com piriri por causa disso. Mas, enfim, para evitar de complicar, de meningococcemia. Mas me parece que me guarda uma semelhança da velocidade da evolução do quadro que a gente via na meningococcemia também, embora fosse uma coisa completamente diferente. Estamos falando de bactéria, não estou falando de vírus, mas a resposta imunológica que a gente talvez não conheça tão bem assim em criança. Não é a questão de que não... Esse trabalho de Harvard que você colocou, uma outra coisa que até eu quero ouvir sua opinião, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, ele ter dosado o receptor lá, o ACE2, que é o lugar que o vírus... Você viu que as crianças parecem ter menos ACE2, então entra menos vírus nela. Vou ligar a tecla SAP para a galera, é onde o vírus gruda na gente, tá? Isso. Então, ligando a tecla SAP para entender onde é o lugar da célula humana que o vírus vai lá e gruda. Enfim, as crianças têm menos, beleza. Mas, em compensação, as crianças com síndrome inflamatória tinham uma resposta imunológica com IgG nas alturas. Exacerbada. Quer dizer, a gente não sabe. Exatamente. Ou seja, tem muita coisa a se descobrir ainda, precisamos estudar muito, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Então, assim, o que se achava, né? Por que as crianças estavam sendo pouco acometidas? Então, tinha essa história aí. Realmente, então, se testou pouco criança, a criança foi para dentro de casa e ficou lá reclusa. Mas e aí, esses casos que começaram a aparecer em criança? Essa síndrome inflamatória? Então, realmente, isso vem para instigar mesmo essa vontade de se tentar entender o que acontece. Porque uma das coisas que se colocava é que as crianças tinham quadros mais leves, de maneira geral, 20% da população teria quadros assintomáticos. Né? Essa é a ideia. 50%, 60% aí quadros moderados e leves.
Na criança, isso parece ser mais. A criança parece ter mais quadros leves, né? Mesmo nessa síndrome inflamatória multissistêmica, a mortalidade, apesar de que as crianças internam, tal, a mortalidade não parece ser tão alta quanto a gravidade do caso, né? Porque agora a gente já tem ideia, já diagnosticou, trata. Então, pais e mães, criança que começa com febre, que mantém febre aí 2, 3 dias de febre. Febre é quando a temperatura estiver acima de 37,5. Então, febre acima de 3 dias e que tenha pintar o corpo fica todo pintadinho, assim, parece sarampo, porque a gente não vê mais sarampo, mas está voltando porque não está se vacinando, mas enfim, o corpo pintado, olhinho vermelho, mas não tem secreção, aquele olho vermelho, mas sem remela. A língua vermelha, a mãozinha e pezinho meio inchadinho. Presta atenção, essa criança precisa ser levada no pediatra, porque ela pode preencher os critérios aí dessa síndrome inflamatória multissistêmica e tem tratamento. É dar gama-globulina para essa criança, acompanhar com ecocardiograma, ver como é que essa coronária está indo, se faz ou não faz dilatação de coronária, os aneurismas. E essas crianças têm saído, sabe? A gente eu já acompanhei 2 crianças aqui com essa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, por que elas têm essa resposta exacerbada? A gente não sabe responder ainda. Isso, a razão dessa resposta exacerbada se assemelha a esses adultos com essa fase 3 da hiperinflamatória, que a gente achava que as crianças não tinham, porque tinha um sistema imune ainda em formação, não tinha muita produção de citocinas, elas tinham aí células NK, linfócito T citotóxico, que eram em número bom, mas que não tinham uma qualidade, digamos assim, uma resposta tão boa. Mas nessas crianças é o que parece que está acontecendo. Elas têm essa resposta. Então, por que umas têm e outras não têm? Uma das primeiras séries de casos que descreveram essa síndrome foi no Reino Unido, com 3 crianças. Eram 3 meninos que entraram com dor abdominal. A característica era dor abdominal. É uma outra coisa que chama atenção. Essas crianças têm muita dor abdominal, pode ter diarreia. E essas crianças todas eram obesas. Nessa pequena série de casos, eram 3 casos apenas, todos saíram bem, mas fizeram essa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, essa criança do HC é realmente um caso emblemático. Foi o primeiro caso aqui, pelo menos assim, que se tem notícia, que foi descrito no Brasil, ela foi publicada semana passada, se não me engano, ou essa semana, e a criança morreu de choque cardiogênico. Quando você comenta essa coisa da meningococcemia, que fazia a chamada síndrome de Waterhouse-Friderichmann, que era a insuficiência adrenal, né? Eu nem sei se ainda usa esse nome, mas na faculdade se falava. É realmente um estresse imenso e a criança, então, evoluía rapidamente para o choque. E é o que parece que acontece nesse caso, né? O endotélio vascular também está inflamado. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda para a gente se discutir. Mas o motivo da nossa live é a tal da máscara. Eu sou a favor, então, eu sou a favor de que aquela criança que continua, que está usando máscara, bonitinha, que tem igual do papai, que botou na boneca a máscara, que já tem esse hábito da máscara, minha gente, deixa como está. Agora, é importante que a segurança tenha que ser... O primeiro, máscara tem que dar segurança para a criança e para aquela família. Se a criança fica tirando e botando a máscara o tempo inteiro, se a criança fica mexendo, isso é melhor tirar. Tenha a absoluta certeza que ela vai estar mais segura sem a máscara do que ela vai no parquinho, ela mexe no balanço, ela põe a mão na máscara, ela põe a mão no olho. Então, é preferível que ela esteja sem a máscara, né? Agora, crianças abaixo de 2 anos, realmente... não dá para... Eu compartilho da ideia da sociedade brasileira, que é não deixar máscara nessa criança. Eu acho que algumas coisas que a gente pode lembrar para as pessoas que são importantes. Primeiro, a máscara de papel, ela costuma ser muito mais irritante, porque tem os fiapinhos, aquilo vai incomoda adulto, imagina a gente que trabalha com ela, imagina a criança, né? Hoje, até por acaso, eu fui ao mercado e aí eu usei a máscara de papel e aquele negócio a gente fica sentindo o gosto quase da máscara, né? Porque aqueles fiapinhos do papel vão entrando, eu fico lembrando o tempo todo de centro cirúrgico por causa daquilo. Mas, independente disso, uma coisa importante é a gente usar a máscara, a gente tamanho adequado.
né? Exato, Porque importantíssimo isso. ficar com a máscara significa estar confortável com a máscara. Isso só vai estar Exatamente. confortável se a máscara cobrir o seu nariz confortavelmente e ancorar embaixo do queixo. Senão ela vai ficar Exatamente. subindo e descendo. Aí vai dar essa confusão. Então, gente, se a criança for usar, procura achar uma máscara do tamanho certo para ela. Não vai ser a mesma para todas as crianças, como não é a mesma para todos os adultos. Outro dia a gente comprou uma máscara para experimentar dessas de reutilizável, estava ali, unissex. Não dá, ficou aqui assim em mim, pegou aqui. Né? Se eu botasse no lugar certo, quase que a boca ficava de fora. Ou se eu botasse no queixo, o nariz ia ficar de fora. Então não é assim. Né? Acho que isso é, que é um detalhe que é importante as pessoas lembrarem. Não, com certeza. Então, a máscara deve pegar o nariz, a boca e o queixo. É tudo isso aqui. Ela deve cobrir tudo isso. Não pode ficar aqui, porque qualquer movimento de fala, ela vai subir. E a ideia é que ela proteja e esteja bem adaptada. Não pode ficar cheia de por aqui, assim, permitindo a entrada de ar por aqui. Porque a ideia é que ela realmente fique adaptada ao seu rosto. Então, isso é outra recomendação. A mesma coisa na hora de tirar e botar essa máscara. Isso, assim, é muito importante. E as crianças têm que ser ensinadas disso, entendeu? E muitas vezes elas não têm ainda toda a habilidade cognitiva para isso. Então, vamos lembrar, galera, ó, usar a alcinha para colocar a máscara. Ó, e para tirar a mesma coisa, isso aí. Para tirar, tira pela alcinha, entendeu? Então, é o seguinte, tem uma coisa que, essa coisa da máscara, a gente tem que entender essa coisa do tamanho. O material tem que ser um material que não fique... Esse de papel é prático, que você joga fora? É. Mas tem os fiapinhos que entram na boca e dão um gosto ruim e fica coçando o nariz o tempo todo. Porque dá uma coceira danada no nariz o tempo todo. Né? Isso desde a época de centro cirúrgico eu sinto isso. Eu sou clínico, eu sou cirurgião, então ficava no centro cirúrgico querendo coçar o nariz, ia ficar feio se fizesse isso, não pode, né? Então não dá para fazer esse tipo de coisa. Mas é isso, usar uma máscara. E quem usa óculos, então... Nossa, embaça tudo. É uma tragédia. Sai do ar-condicionado do carro, pega o sol, entra numa loja, sai. É um negócio de louco. Aí tem uma manha, que é você botar uma fitinha adesiva por aqui assim, para ajustar. Porque às vezes a máscara principalmente a máscara de tecido, ela não tem o ferrinho que tem essa aqui. Aqui tem um plástico, um metalzinho que dobra, tá vendo? Então você consegue moldar melhor. A de pano não consegue. Então você bota uma fitazinha por dentro. É uma recomendação para quem usa óculos para poder fazer essa moldagem aí, diminuir o embaçamento. Perfeita aqui. Exatamente. Então, assim, essa máscara que você está mostrando aí é chamada de máscara cirúrgica, né? É uma máscara que, a princípio, deve ser usada pelos profissionais de saúde, mas agora, a gente já consegue até comprar essa máscara, né? Porque antes, no início da pandemia, sumiu essa máscara do mercado, porque ela era de fabricação, a maioria chinesa, os chineses fecharam tudo e não chegava no Brasil. Mas, enfim, hoje a gente já tem para comprar. Os profissionais de saúde recomendam-se o uso dessa máscara ou o uso da N95, que é aquela realmente que protege de névoa, de fumaça, de poeira tal, e de micro-organismos, tá? A máscara de pano é indicada para os outros, para todo o resto da população, né? E no ideal, o próprio Ministério, a Organização Mundial de Saúde, preconiza que o ideal é que seja aquela máscara com três camadas, né? Então, a primeira camada, que é aquela camada que fica junto de você, deve ser de um tecido como algodão, que seja hidrofílico, ou seja, que todas as gotículas que você possa eliminar aí durante a fala, durante o espirro, durante uma tosse, ela seja rapidamente absorvida por ali. Quando você perceber que ela está úmida, está na hora de trocar aquela máscara, né? O pano intermediário seria um pano já... funcionaria como um filtro, o ideal é que seja de polipropileno, e a parte de fora, um tecido que seja impermeável. Esse é o ideal. Então, essa é a máscara que a Organização Mundial de Saúde, ela afere, aí ela descreve como sendo a máscara ideal. Essa cirúrgica, eu acho também muito prática, eu só uso dessa, mesmo fora do ambiente. Eu trabalho em hospital, eu trabalho em clínica. Eu lá no hospital uso a N95, mas no dia a dia, para não ir para o hospital, eu uso a máscara cirúrgica. Esse pelinho eu realmente não sinto, não sou alérgica, de repente é porque você é alérgica. Eu sou muito alérgica, então. Porque essa do pelinho não me pega não, entendeu?
Então, ela é prática porque você troca ela a cada 4 horas, então você tem aí uma, É. uma sensação melhor de que você está fazendo correto. Agora, é muito importante, gente, na hora de tirar a máscara e de botar a máscara, sempre, então, pelo elástico, lavar a mão antes e depois desse procedimento. Se for uma máscara tipo uma N95, ou você vai comer alguma coisa, vai usar de novo, põe a máscara, tira por aqui e bota dentro de uma sacolinha, um saquinho plástico, alguma coisa assim. Não bota em cima da mesa, não bota em cima de uma cadeira, porque realmente, assim, ela é super contaminada, aquela parte externa da máscara. Exatamente. Né? Eu tenho recomendado às pessoas o seguinte: se for sair na rua, pega 2 saquinhos desses que você tem em casa, tipo Ziploc, para botar comida. Se tiver uma canetinha, então, melhor ainda. Um você escreve limpo e outro sujo. Então, a limpa está no saquinho limpo, sujou, trocou, bota a suja no saquinho da suja, não mistura, pelo amor de Deus. E aí, depois, chega em casa, pega pelo cordãozinho e bota para lavar. Água e sabão, na boa, bota para lavar, lava tudo. O mais importante, tem que ter mais de uma, se for de pano. O ideal tem umas 4, pelo menos. Porque 2 vão estar secando e 2 você vai estar usando. Se não secar, ferro quente para secar, não é para matar vírus, não, gente. É para secar a máscara só, né? Exatamente. Então, é importante lavar a máscara. Toda vez chegou em casa, bota a máscara para lavar, de preferência numa água mais morninha, lava a máscara, deixa secar e depois ferro quente para secar a máscara, se não der tempo de secar. Mas o ideal é esse, é você ter mais de uma máscara. E perguntaram aqui da N95, quantas horas ela dura, né? A N95, se você cuidar bem, ela dura até dias, tá? Então, o que é cuidar bem? Usar sempre assim, tirar pelo elástico, guardar no plástico, no dia seguinte bota de novo. No início da pandemia, estava se usando, por causa da escassez, por até 15 dias. Mas é claro, quando ela começa a ficar suja, quando ela começa a estar úmida, porque ela fica úmida, é hora de desprezar, entendeu? Eu vou dizer o seguinte, para quem estiver pensando em N95, é muito desconfortável se usar direito. Tá? Se vocês acham ruim usar essa cirúrgica de pano, gente, a N95 não dá conta, não. O que eu vou te dizer é o seguinte, a N95 a gente começou a conviver com ela muito tempo atrás, na época da epidemia de SARS, mesmo em 2001, 2002, a gente começou a treinar isso lá no Samaritano, no Rio, como é que usava, era o chefe de emergência. E a coisa que a gente não aprendia, só infectologista conhecia esse troço, né? Médico comum nunca não tinha a menor ideia do que era. Não sabia nem o que era N95. Só o pessoal do controle de infecção conhecia. E a gente tinha que aprender a colocar e fazer aquele ajuste. Para o pessoal que está ouvindo, até para a gente, por questão de cultura, a gente ver, é aquela coisa. A N95 tem que estar tão ajustada no teu rosto, se ela estiver certinha, ela não cai nem se você não botar o elástico. Ela tem que ajustar e ficar presa com a sua respiração. Só essa diferença de pressão é suficiente. Então, você imagina o quanto que isso aperta o teu rosto. Então, gente, quem não precisa, pelo amor de Deus, guarda para quem precisa e não use, tá? Para não gastar o que tem por aí, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conviver com a máscara. Isso é outra coisa, eu não quero ouvir a sua opinião. A minha opinião, pessoal, é que provavelmente a gente vai usar máscara pelo menos mais um ano, no mínimo. Concordo integralmente com você. Eu sempre disse, olha, Luiz, eu falo que provavelmente esse novo normal vai ser acompanhado de algumas novas ordens mundiais. E uma delas vai ser o uso da máscara. Quando a gente viaja, a gente vê sempre os orientais, né? Você vê, eles usam máscara para tudo. E é uma sensação, e é um sentimento de respeito, porque a máscara é mais para proteger o outro e não você. Quando o outro usa máscara, você está protegido. Então, assim, vejam a importância de se usar a máscara. Eu concordo integralmente com você que a gente deve usar máscara aí por pelo menos um ano, por causa desse contexto todo de pandemia que a gente pouco sabe e que está sofrendo aí barbaramente o mundo todo. E vamos aprender a usar máscara. Vírus, né? Eu acho que quando eu falo de um ano é por causa da vacinação, até alguém já comentou aqui, é verdade, provavelmente a gente vai estar chegando no nível de cobertura vacinal metade do ano que vem, né, se tudo der certo, mas não, pelo menos a gente vai aprender. Olha só, eu estou gripado, estou com resfriado, eu vou usar máscara para proteger o outro. O oriental faz isso a vida inteira, a gente é que nunca fez. Nunca fez.
E, além disso, a gente eu sempre tive uma... menosprezou sintomas gripais, né? Quem Agora, aqui não foi trabalhar gripado, não mandou o filho para a escola gripado? Todo mundo manda. O mais engraçado prova, é que agora os orientais também estão extrapolando um pouco. Eu tive que viajar uns meses atrás, o pessoal aqui acompanhou, eu tive que ir ao Washington para pegar um documento e eu peguei 4 aviões, né? Porque não tem voo direto, tem que fazer baldeação agora, né? Cara, tinha um casal de asiático na conexão no aeroporto de Charlotte. Eles estavam usando aquele macacão branco de laboratório. Eles estavam de máscara em 95. Face shield. E de goggles, de óculos. Eu falei, gente, aí os caras, esses surtaram, entendeu? E andando pelo aeroporto afora, tudo. Eu fiquei com vergonha, eu tinha tirado uma foto, eu fiquei com vergonha de tirar a foto dos caras. Mas olha, aí eu também não precisa disso, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem visto muita maluquice por aí, de meme, coisa e tal. É o básico, é lavar a mão, usar máscara e álcool gel. Máscara e distanciamento social. Manter o distanciamento de 1 metro, gente. É isso. Nós, latinos, gostamos muito de abraçar, de beijar, mas não dá. Realmente não dá. Deixa pro ano que vem. Deixa pro ano que vem. Deixa depois da vacina para a gente poder voltar aí com alguns hábitos. Mas realmente eu concordo com você que a máscara vai passar a ser aí um adereço nosso, é algo nosso, é uma nova ordem mundial aí esse uso da máscara. Não tenho dúvida disso não, viu? Natasha, quero te agradecer muito. Está acabando o nosso tempo. O papo está ótimo. A gente ia conversar horas aqui, mas o Instagram não vai deixar. E a gente vai perder a nossa live. Isso tem que estar salvo, porque a galera já está perguntando. Vai estar salvo, assim, no IGTV de hoje, já agora direto. Depois eu vou editar, vai estar no meu canal no YouTube também, no DR Luiz Fernando Correia. Aliás, quero convidar todo mundo a dar um pulo lá no canal. Tem uma novidade lá no canal para vocês. Eu quero que vocês olhem, assinem, apertem o sininho, marquem o sininho para saber quando tem vídeo novo e comentem a novidade que está lá. Eu não vou nem contar qual é para vocês acharem, mas a nossa live também vai estar lá, Natasha. Daqui a pouco eu vou editar, provavelmente amanhã, hoje à noite ou amanhã de manhã já está no canal do YouTube também, tá? E eu quero te agradecer de novo. É um prazer conhecê-la e também pelas informações que você passou para todo mundo aqui. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer mais uma vez e deixar bem claro, pessoal, criança não é um adulto em miniatura. Criança não é metade de uma ampola, metade de um comprimido. Criança tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. E nesse momento, então, se a gente conhece já um pouquinho de adulto, as crianças, nós estamos assim mais embrionários ainda nesse conhecimento, porque elas foram para dentro de casa, fecharam as escolas, elas ficaram protegidas e agora que os casos estão acontecendo. Então, a recomendação é essa. Qualquer dúvida com criança, não saia desesperado levando ao hospital. Procure falar com seu pediatra, converse com alguém que você com um médico da sua confiança, porque realmente as crianças precisam desse cuidado, elas são muito especiais e são o futuro dessa nossa nação, né? Nós contamos com essa geração aí que está aí vindo por trás de nós, que façamos aí um país diferente, um país muito mais solidário, um país muito mais igualitário, com menos desigualdade, e são eles que vão fazer esse país, né? Então vamos cuidar deles direitinho. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, foi um prazer. Suas palavras, não precisa falar mais nada, né? Vamos terminar assim. Vamos terminar assim. Guardem as palavras da doutora Natasha, gente. Ó, só um alerta. Amanhã não tem live, porque amanhã eu estou no programa de pesquisa clínica e, infelizmente, essa não vai estar aberta. Mas quinta-feira a gente está de volta. Vamos falar sobre tabagismo, doença pulmonar e coronavírus. Tá bom, gente? Guardo vocês na quinta. Beijo do Doc para vocês. Tchau, doutora Natasha. Tchau.